to kiss money like I send as a gift. I walk on the faith, it ain't no shit. Yeah. Está começando o programa Circuito Aberto. Eu quero agradecer a todos vocês do Brasil inteiro que têm participado do nosso programa. Tem mandado e-mail, tem entrado no nosso perfil do Orkut, na comunidade. Muito obrigado a todos vocês. E você que está aí quer participar do programa, manda e-mail pra gente, é só entrar no nosso site www.circuitoaberto.com.br. E o Circuito Aberto hoje está especial. Grande época, anos 80, início do rock and roll. Para quem não sabe, a Rádio Fluminense 94,9, a nossa querida maldita, começou aqui na terrinha, aqui em Niterói, a divulgar grandes nomes da música brasileira. E um desses está aqui no nosso programa hoje. Nós fomos lá no Estúdio Becker, no estúdio do Sérgio. Quero mandar um grande abraço pro Sérgio, pro André Leiva, fazer uma super entrevista com os Missionários. Olha só, Missionários não é o nome da banda não, daqui a pouco vocês vão ver. Essa galera já gravou com as maiores gravadoras do país, Sony, Polygram. Eles estão na estrada desde 1983 e em 90 foi eleita a melhor banda, a banda Revelação pela revista Bis, que é uma revista que dá o ranking das melhores bandas do Brasil. Sabe de quem eu tô falando? Não sabe não? Então o nosso repórter convidado, grande guitarrista, grande Rodrigo da banda Mitre, foi fazer uma entrevista muito legal com uns e outros. É isso aí, então curte aí, só pra você aqui no programa Circuito Aberto, uns e outros. Fala galera, eu sou o Kiko Costa da banda Mitre, guitarrista, e tô aqui no Circuito Aberto com o pessoal do Uns e Outros para fazer uma entrevista contando um pouco da história, enfim, falando do disco novo. E vamos lá, tô aqui com o Marcelo Aena, grande brother já das antigas, né? Marcelo, fala um pouco do que foi o Uns e Outros no começo, um pouco da cena dos anos 80, conta um pouco da história do Uns e Outros. Bom, todos nós naquela época já fazíamos músicas antes, né, da década de 80. A cena, cara, era bem restrita, porque naquela época, em 79, 80, a gente não imaginava que, já garoto, com 13, 14 anos, a gente não se imaginava seguindo essa profissão. Eu não me imaginava hoje fazendo rock and roll. A gente sequer podia imaginar que um dia entraríamos em estúdio, gravaríamos um disco e seríamos comercializados como meros mortais de um Chico Buarque, de um Gilberto Gil. A ideia da gente era fazer uma banda, tomar umas cervejas de graça, né? Geralmente ser convidado para as festas que a gente normalmente não seria convidado e sair com o máximo de mulheres possível. Isso era o intuito de qualquer garoto que forma uma banda de início, que é isso. Mas a gente começou a trabalhar, viu que poderíamos ir um pouco além, mas eu sinceramente não imaginava que a gente pudesse assim, ir tão longe. Influências. Quais foram as influências do Uns e Outros? Cara, do Uns e Outros é super difícil de dizer. Nós somos muito irrequietos. Eu lembro que na década de 80 a gente escutava muita coisa dos anos 70, 60. Então tem muita coisa The Doors, tem Led Zeppelin, Deep Purple, o que mais aí me ajuda? Tudo isso, a gente escutava muita coisa da década de 70. Eu que era um pouquinho mais diferente, já escutava coisas mais pro lado inglês, né? Escutava as bandas inglesas. Mas essa mistura formou aquele som que a gente fazia na década de 80. Mas são muitas coisas, a gente sempre escutou muita coisa. Essa salada, acaba que tudo que você escuta durante a sua vida inteira, até as serestas que o meu avô ensaiava na casa da minha avó, me lembro muito bem disso, porque era eu que cantava para ele poder ensaiar, uma regional que ele tinha com meus tios avós. E, quer dizer, isso tudo acaba entrando como influência. Falando um pouco dos anos 80,
a Satisfaction de Uns e Outros é Carta aos Missionários, né? É uma... Não, já que a gente tá falando de rock, vamos falar de um grande clássico do rock, né? Mas outros sucessos vieram e tem como mostrar os outros sucessos que vieram após Carta aos Missionários, pra quem não conhece Uns e Outros? Tem sim. Carta aos Missionários realmente é uma música muito forte. Eu acho que ela não se pode chamar a Carta aos Missionários mais de sucesso. Ultrapassou isso, ela ultrapassou, é um clássico, virou um clássico, ultrapassou gerações. Eu recentemente abri o YouTube e descobri que as pessoas estão fazendo protestos hoje, agora, recentemente, há 2, 3 meses, as pessoas começaram a botar protestos com cartas missionárias de fundo, né? Contra a guerra no Iraque, contra essa guerra que a gente está enfrentando aqui no Rio de Janeiro. É uma música que, infelizmente, dirigentes como George W. Bush, o Blair e vários outros dirigentes não deixam morrer, infelizmente. Ou felizmente, é uma música que atravessa os anos aí, o ser humano não muda e a música acaba se renovando. Agora, a gente teve uma música também que foi muito executada na final da década de 80, chamada Dias Vermelhos. A gente vai relembrar um pouquinho agora para vocês. Hoje o dia não amanheceu e eu não vi nada, ou não queria ver, nem as tardes de verão não eram mais vermelhas como eram as de então. E quantas vezes me peguei caminhando pros seus braços, me perdi e tropecei, confuso nos próprios passos. Parcerias do disco novo. Vamos começar pelas parcerias. Parceria, tem uma super luxuosa, duas, né? Uma com o Bruno Gouveia, maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, é um cara que eu tenho o prazer de ter a amizade dele há 20 anos, né? É uma pessoa incrível, que eu tô sempre em contato, a gente tá sempre trocando ideias, e essa é uma parceria minha e do Nilo com ele, chamada Depois do Temporal. E a gente não deixa de ser uma parceria, né? A gente regravou Dia Branco, do Geraldo Azevedo, que, na minha opinião, uma das músicas assim mais... uma das declarações de amor mais belas que você pode fazer para uma pessoa, né? Para uma mulher. Há muito tempo a gente brincava nos ensaios com essa música, tocando no violão ou no intervalo dos ensaios. Eu insisti muito pra gente fazer o arranjo dessa música, apesar de saber que era difícil a gente transpor ela pro trabalho, mas eu considero que a gente deu muita sorte nesse arranjo, e foi graças a uma ideia do antigo baixista da gente, China, que estava sempre tocando essa música. Foi um grande presente, inclusive depois conversar com o Geraldo e ouvir dele que foi uma das melhores versões que ele já ouviu da música. Isso foi muito gratificante pra gente. Bom, tô aqui com um disco novo, de Uns e Outros, o Canções de Amor e Morte. E, bom, a gente já falou da primeira música do disco, né? Já falamos de uma música do disco, Dia Branco, duas, né? E Depois do Temporal. Depois do Temporal. Então, fala um pouco das outras músicas, o que é o disco, o que significa, como é que vocês fizeram pra compor o disco, como é que foi o trabalho todo em cima do disco pra chegar à bolachinha que o pessoal vai ouvir hoje. É muito complicado falar desse disco, porque, na verdade, isso que